caligrafia revolucionou toda a sua carreira. E aí você vê, como você falou, pessoas acrescentando a arte, comunicação nas suas carreiras, coisas que normalmente as ciências exatas não estavam preparando essas pessoas. E aí você vê coisas que eu fui aprendendo, até como, depois daqui a pouco falar como a gente trabalhou junto, nomenclatura diferente. Olha, a nomenclatura de gerente de projeto no mundo corporativo é uma coisa, no mundo publicitário é outra. O planejamento, o planner offline, digital, a área de criação, assistente, é outro vocabulário. Ou seja, será que você teve uma. Ao você migrar para a publicidade, você entrou já num moleque que é os olhos procuram belo, o ouvido procura os belos nos últimos anos, sendo que todo mundo correndo em paralelo, eu quero ser tecnólogo, eu quero ser isso, mas esquecendo da arte que Steve Jobs ganhou, que você foi lá, os publicitários se destacam, a criação tem o dinheiro, às vezes até infinito, ou seja, você estava no lugar certo, na hora certa, os publicitários estão no momento certo, no lugar certo, porque a comunicação é tudo, é isso mesmo? Então, na verdade, a gente tem uma mudança de paradigma enorme, né? Se a gente pensar só em comunicação como ela era antigamente, mudou tudo, né? Porque eu cresci numa época que a propaganda era trabalhar com propaganda era charmoso demais, era maravilhoso, salários altíssimos. Hoje já não existe mais, porque hoje você pega um celular, o próprio Steve Jobs quando fez a primeira revolução do desktop publish foi o que popularizou das pessoas fazerem no computador. Aí depois teve a segunda revolução da edição de vídeo e tal. Mas o que eu enxergo é o seguinte: hoje já não dá mais para viver sem comunicação. Não dá mais. Antigamente dava, pô. Era só o boca a boca. O cara era um puta profissional, era um puta médico. Ele era um grande médico, mas ele não ia crescendo pela necessidade. Hoje não. A gente está falando de 220 milhões de habitantes no país. 150 milhões de pessoas conectadas. 140 milhões de pessoas, de usuários do Facebook. 110 usuários do Instagram. 150 no WhatsApp. Cadê esses caras? E o que as pessoas enxergam agora é que o cara que antes era do Amazonas, ele só ia ser atendido pelo cara do Amazonas, ele pode ser atendido pelo cara do Ceará, do cara de São Paulo, o cara do Rio de Janeiro. Eu vejo gente dando aula no Amazonas para São Paulo. Então, o que é isso que a gente enxergou? A globalização, que o digital possibilitou, que a gente chama lá do livro The Long Tail, a cauda longa. Hoje ela realmente popularizou isso. E aí o que eu vejo? A gente tem que estar